prática. O que eu quero dizer? Na minha opinião, o presidente Barcelos disse para todo mundo, com todas as letras, nós estamos preocupados, nervosos e com medo de ser rebaixado. Eu fiquei... Para mim é isso. E eu quero dizer que isso não se foi pedir ajuda do torcedor, Ribeiro. Isso é perigoso. O presidente falou para pedir ajuda da torcida. Quando assim, ó, isso vale para a vida da gente. Quando tu demonstra muita fraqueza, às vezes tu tem que ser mais resiliente. Tu sabe que a coisa tá difícil, tu sabe que tá administrando um mau momento, tu sabe, mas tu não pode dar tu não pode baixar a guarda, cara. Então ele errou. Pro cenário. Eu acho que o presidente, na minha opinião, sim, ele tinha que ter um discurso mais positivo. Mas aí também fica difícil, cara. Eu não sei se mais positivo, cara, mas mais incisivo. Mais porque positivo. ele pensou assim, ó, esse meu discurso eu vou ganhar a torcida. Não tem como ganhar a torcida com aquele discurso, cara. Não tem, porque ele foi pedir socorro na entrevista. Aí que tá. Eu acho que o sentimento... Vou fazer um exercício de empatia, tá? Tu queria que Faz ele de conta que ele eu desse um pau no grupo de jogadores. Jamais, aí cara. O vestiário ia ficar indignado. Não é isso, cara. Não é. Eu vou tentar... Se tu me permitir, vou tentar. Tu sabe por que eu tô te perguntando isso? Mas eu quero te responder. Quero te responder. Mas calma, deixa eu participar um pouquinho. Deixa eu só participar um pouquinho. Tu sabe por que eu tô colocando isso? Por quê? Porque assim, ó, o presidente tem que falar, o presidente tem que falar, o presidente tem que falar. E o presidente vai lá e fala. Mas o presidente. Não. Mas é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo exatamente isso. Vocês estão criticando o presidente. Não, eu estou criticando a forma para que o presidente se manifestasse. Bom, então tá, mas isso aí é uma consequência natural, né? Quando o presidente fala, nós vamos avaliar, cada um do seu jeito, a consequência dessa fala. E na minha opinião, eu acho que o torcedor colorado gostaria de ver uma coisa mais positiva. Não amenizar, não omitir, não passar pano, não é isso. Mas uma coisa mais confiante. Eu achei, sabe assim, o presidente muito pobrezinho. Não, eu achei o presidente, então, assim, nós precisamos muito da torcida. O grande problema... Gente, tu não pode... assim, ó, o presidente é o cargo máximo. O presidente é que nem o pai de família, tá? Quando a família tá passando... Eu tô falando genericamente. É o capitão do time. Tá? É o capitão do time. É o capitão do barco, entendeu? É assim, tu tem que aguentar no osso e parecer para os teus uma força que os outros não têm. Mas tu não pode, sabe? Não é o general da guerra, sabe? É o general... Tu tem que estar firme, tu não pode balançar, cara. É uma entrevista, porque senão tu afeta todo o resto. Aí é uma entrevista que eu vi, eu sempre cito, do Canavarro. E o Canavarro disse o seguinte: muitas foram as vezes que eu não acreditava no meu time, mas eu, como capitão, eu não poderia demonstrar que eu não estava acreditando. É isso aí. Então, o presidente, ele não pode vender, entre aspas, vender a ideia de que ele está com medo de ser rebaixado. E para mim foi o que ele fez. Sabe? Ele para mim, expôs uma fragilidade que para o presidente não é recomendado. Ribeiro, na entrevista do presidente Alessandro Barcelos, houve um erro estratégico. Porque em determinado momento hoje pela manhã, tipo 10 da manhã, surgiu a seguinte informação: o presidente Alessandro Barcelos vai falar, depois do treino vai falar. Isso despertou no jornalismo e em toda a torcida do Internacional uma curiosidade imensa. O que ele vai dizer? Ele vai, afinal de contas, anunciar alguma coisa? Ele vai fazer um discurso incisivo que mobilize o torcedor nesse momento? Ele vai falar sobre possível problema financeiro do Internacional, que ele deixou para falar só depois? Ou sobre problemas no vestiário entre jogadores, coisa que de alguma forma foi escancarada pelo técnico do Internacional, Ramon Dias? Será que ele vai falar sobre isso? Todo mundo se preparou para isso. Aí o presidente chegou com um discurso absolutamente frágil. Absolutamente frágil. E eu pergunto,
Como convencer com esse discurso o torcedor? Porque ele foi, o Alessandro Barcelos, pedir socorro em relação especialmente ao jogo do próximo domingo diante do Atlético Mineiro. Como convencer o torcedor? Aquele discurso do Barcelos não convence sob hipótese nenhuma o torcedor do Internacional. Na comunicação, né, a gente sabe que a gente já disse várias vezes, tão importante quanto a mensagem é a forma como o outro recebe, tá? E assim, ó, existem técnicas para isso, gente. Existem especialistas nisso aí. Então, assim, às vezes tu pode dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, usando tons diferentes. Eu acho que o presidente estava esperando usando adjetivos diferentes. Acho que ele estava esperando uma entrevista fora. E eu acho assim que o que se viu lá foi uma atmosfera de quase conformismo com a situação. E a única vírgula nisso é o pedido de socorro para a torcida. Gente, me pareceu uma coisa muito depressiva. Não! Aqui, ó, vou fazer um exemplo. Gente, eu só tô dando a minha opinião, tá? Eu não sou ninguém dono da verdade. Não, tudo bem. Tá? A minha opinião é a seguinte, ó. Aqui, ó, pedi para falar com vocês aqui. Nós contamos com a ajuda do torcedor do Internacional. Torcedor que nunca nos abandona. Sim, nós estamos precisando da torcida. Mas esse grupo tem condições, nós confiamos no trabalho e nós acreditamos. Mas deu uns tapão na mesa, pra que isso? Pô, tu cortou o embalo do Ribeiro. Pô, cara, o Ribeiro tá no discurso que o presidente tinha que dar aí. Tu é o Bruno errou. Tu é o corta-clímax, tá, do discurso. Tu não poderia estar na sala de imprensa. Não, é que eu ia achar bizarro mesmo se eu tivesse. Assim. Ele não pode ser dirigente. Eu ia achar bizarro. Ribeiro, por gentileza. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Por gentileza, e pode dar. Tu não acredita, mas a torcida pode acreditar. Pode concluir dando porrada que não tem problema. Agora passou o clima. Não, vai. O Bruno não acredita, mas eu acredito. Eu acho que iria funcionar melhor o discurso se ele abrisse mais o jogo. Se ele fosse ainda mais... Eu acho que sim. Acho que ele teve a chance de abrir... Na boa. Não, mas ele teve a chance de sabe, abrir. Ele poderia vir com um discurso enganoso, Ribeiro. Estou confiando no grupo e não ia colar. Porque houve uma pergunta, por exemplo, nossa ex-colega Esther Fishborn, que hoje está lá no GE. Presidente, por que agora o torcedor vai acreditar se várias vezes isso já foi dito e não aconteceu? Aí ele vem com aquela tradicional resposta, não, porque já foi feito em algum... O trabalho é bom. Isso não convence ninguém, cara. Isso não convence ninguém. Não tem o que dizer, não tem o que dizer. Eu acho que tem que dizer. Eu acho que ele teria que abrir o jogo. Mas aí, Benfica, me permite assim, eu acho que é não foi bonito, acho que o torcedor... Essa verdade é muito... Cara, eu acho que o torcedor... pegaria, acho que pegaria o time no colo. E eu acho que se o presidente chegasse a essa, pessoal, assim, de fato, nós cometemos uma série de equívocos aqui, vocês estão absolutamente corretos em desconfiar da gente, há coisas que de fato estão acontecendo. Eu iria por esse caminho. Mas ainda assim... Eu sei que é difícil, de repente, você confiar naquilo que eu estou falando, pelos erros que aconteceram. Acho que o torcedor iria entender mais. Acima de tudo, o Internacional. Chegar e dizer assim, nós estamos F mesmo. Não tem problema, cara. Não tem problema. O torcedor sabe que tá Foden mesmo, entendeu? E não iria aceitar o discurso de que não tá Foden. Então eu acho que ele teria que abrir mais o jogo e acho que aí o torcedor... o homem teve a humildade de reconhecer que a gestão dele é péssima, são 5 anos eu acho que processos, mas em nome do clube o pessoal vai estar lá domingo. Eu apoio totalmente a tua análise e acho que esse seria o nosso Wonderland. Mundo ideal. Cara, mas assim, tu sabe muito bem que as narrativas são impostas às massas de outro jeito e sempre funciona. Não. Sempre funciona. Não. O torcedor ocular tá cansado porque esse discurso foi usado várias vezes já, cara. E não funcionou. Olha, tu usou a questão da família. Às vezes, o pai precisa reunir a família e dizer, olha, infelizmente a coisa tá feia, gente. Não vou poder comprar tal coisa... E o filho vai compreender. Não, pai, eu sigo gostando de ti. Vamos em frente. O que eu puder fazer, o filho vai inclusive se colocar à disposição para ajudar no... Mas aí nós temos que fazer a pesquisa qualitativa. Qual é a capacidade de compreensão? Para uma criança, tu não vai conseguir isso aí.
Não, Então é muito... para é um muito- adolescente tu consegue. Depende... Pô, adolescente... Nossa. O Bruno brincou com as batidas do Ribeiro na mesa, mas Realmente realmente assim, ó. Peraí. Falei agora Um aqui. pouco exagerado só. Talvez tenha faltado isso mesmo. Talvez tenha faltado isso mesmo. Uma postura diferente daquela que é o Assumir presidente os do erros, Internacional. Assumir e O dizer. presidente do Internacional sempre foi um cara tranquilo na fala. Ele não é um cara de vibrar, a não ser em um ou outro momento ali e tal. Briga com... Briga com o torcedor, como aconteceu. O geral, as falas do presidente, elas não são aquelas falas que ele usa um tom mais alto, ele acaba sendo mais enérgico e tal. Talvez essa postura pudesse dar como é que eu vou dizer, um reflexo diferente em relação à ação do torcedor. Mas, igual ele foi ali pedir ajuda para a torcida. Cara, que eu acho que isso A entrevista sustenta- dele foi para pedir ajuda. Ele foi, mas talvez com o mesmo. ele não tenha conseguido Silvio, convencer. Ou eu esse- notei o presidente não só com medo do rebaixamento. Eu acho que ele esperava Mas uma cobrança muito maior. tem uma coisa pior. É tu marcar a entrevista, autorizar. Eu quero dar uma entrevista achando que vai convencer. Com esse tipo de discurso que apenas se repete. E não convence. Essas coisas de bater Tanto na... no... Aliás, o Alberto Guerra também tem esse perfil, né? Vocês lembram das entrevistas do Alberto Guerra? Era muito pra baixo as entrevistas, Não, assim, são ó, muito ô, pra baixo. ô, Silvio, é que assim, não ó, tem, e chega um momento em que o torcedor realmente, como é o caso do Internacional, ele quer alguma coisa forte, alguma coisa Ele positiva. quer acreditar em alguma Ele coisa, sabe, gente. não Ele quer tem acreditar jeito. em alguma Eu coisa. acho- Vai Mais acreditar fácil em ele acreditar mentira. se o time ganhar, né? Eu acho que realmente o dirigente, na hora de se pronunciar, seja ele presidente ou não, ele tem que ter energia. Só que essa coisa de bater na mesa, não é? Mas nada bater contra na ti, mesa é uma- velho, Não, é Isso contra Isso é mim. uma figura, contra mim, cara. é contra mim. É uma figura isso aí, Não, mas Bruno. deixa eu terminar. Tava É te que tu ouvindo tá até errado, agora. né? Não é Mas tu nem isso. sabe o que eu vou Não, falar. Não, tu interrompeu o Ribeiro Não, quando ele tava não, batendo na mesa. sim. Ele tava fazendo uma figura, Bruno Leitor. mas- Para de bater na mesa, doutor. Eu algum- acho que aí tu errou, meu Em velho. algum momento tem que ser interrompido também, né? Porque senão tá louco. Mas sabe o que que é? O Denis Abraão. Denis Abraão fazia isso também, batia na mesa, gritava, fazia Não, escambau. não é isso. E a cara. torcida gosta do Denis Abraão. Sim, mas que Com essas, mas- com essas bobagens E dele tu acha aí. que ele ia ser eleito? Eles gostam. Tu acha que ele ia ser eleito? Não, Então não. tu gosta, Não, Silvio. como é que ele vai ser eleito se o gosta, Grêmio virou Silvio. uma eleição em que o que vale é o dinheiro? Que gosta, Como é que Silvio. é? Ó, a torcida do Grêmio acha ele um cara legal, não pra ser diretor do Grêmio. Sim. Então, O Grêmio numa votaria merda nele pra ser federal presidente. era a alternativa que o cara tinha. negócio Tu de bater imagina na se o mesa Denis não- Abraão naquelas não entrevistas resolve nada. chegasse assim, a coisa tá Virou feia meme. mesmo, não dava. Não é isso, mas... Ah, caramba, Virou virar que- meme virou faz meme porque parte. caiu, se não, não cai, faz ia parte, ser né? idolatrado. Não, Ele infeliz- seria o presidente do Grêmio agora. Infelizmente faz parte. No mundo em que a gente vive, Não é, infelizmente tu tá faz lidando- parte o É, meme. Vocês estão que assim, lidando ó, com 880, não tô dizendo que o cara tem que ir entristecido pra entrevista. Quer ver a prova Mas que também o- exagerar não Mas não é, mas resolve é que, nada. assim, ó, é que Ribeiro. tu tá fugindo da realidade. Tu tá só da tua bolha, da forma Não como é, tu pensa as é que eu coisas. acredito Tu tem no- que pensar em como as pessoas recebem isso, não Ribeiro, tu. só que assim, ó, a gente tem que fazer uma reflexão, tá? É a segunda entrevista que a gente sente que o entrevistado tá a fim de falar. Tá? A do D'Alessandro Sim. e essa do presidente. Tanto é verdade que o presidente estava a fim de falar que ele lembrou o episódio do ônibus, né? Que não tinha sido questionado. Mas ele lembrou lá no fim, né? Porque não foi perguntado. Não, ele disse, olha, eu tava até esquecendo. Ele falou do episódio do ônibus. Eu tô pensando nesse Perguntaram negócio. sobre o Bolívar umas Eu tô- 60 eu vezes. tô- Fizeram 3 vezes a mesma pergunta, cara. 4 Mas vem cá, cara, pare um pouquinho. Tá, eu até acho que houve exagero na pergunta sobre o Bolívar. 4 vezes. Houve exagero. Mas olha só. No dia anterior à eleição, a entrevista, que aliás não estava marcada, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, está aqui no nosso grupo. Eu vou procurando. A entrevista não estava marcada. No dia anterior à entrevista, o Bolívar diz o seguinte: com todo respeito, com todo respeito, o tempo que eu tive, eu sempre conseguia comandar muito bem com todos os caras que jogaram comigo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que falta um capitão. Finalizou Bolívar, que espera uma reação imediata do Inter para evitar qualquer risco de rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão.
No dia seguinte, o Bolívar tá no treino do Internacional. Tudo bem? Passeando com o D'Alessandro e com o Bisol. Como não seria perguntado? Ele teria que ser perguntado. Talvez o erro possa ter sido o tipo de pergunta que foi feita ao Bolívar. Se eu tô na entrevista coletiva, eu gostaria de saber. O Bolívar disse isso ontem. Por que ele tá aqui, presidente? Ele foi convocado por vocês em função do que ele disse? Isso eu perguntaria. Porque transpareceu. A gente vendo um dia depois o Bolívar ter dito tudo aquilo no treino do Internacional, circulando para que todo mundo visse aquilo ali, aquela imagem também é para todo mundo ver. Claro. Circulando ao lado do D'Alessandro e do Bisol, o Bolívar, o que o repórter vai pensar? Tem alguma coisa aí. Daqui a pouco ele pode estar chegando para completar. Eu até brinquei com o negócio da SWAT 2 e tal. Isso teria que ser perguntado. Talvez o erro possa ser exagerar na pergunta ou errar na pergunta, mas tinha que ser perguntado. Eu concordo contigo, mas isso que esse é um tweet do Bolívar? Isso aqui foi ontem. Nem sei se é o tweet. Essa manifestação... Quem foi o som daqui que colocou pra gente? Essa manifestação do Bolívar, ela foi citada hoje na entrevista coletiva? Não, aí é que tá, cara. Eu concordo contigo. Mas aí é que tá. Aí é erro técnico do repórter. Mas que tinha que ser perguntado, talvez umas 2 perguntas. Às vezes falta insistência. Às vezes, como a gente já falou aqui, falta ouvir o que é dito antes pelo entrevistado e em cima do que o entrevistado fala, tu mudar a tua pergunta e já colocar outra. Fala isso. Pode ser erro técnico. As coisas, elas funcionam com estratégia. Sim. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Que para nós, de repente, pode parecer que é uma fala forte, por vezes até é combinada, né? A gente ouviu discursos de dirigentes que depois de passado um tempo diziam que era aquela fala foi combinada. Sim. Quanto tem treinador que puxa para ele, chega para os boleiros, eu vou aliviar de vocês, eu vou puxar para mim, mas isso. Ele vai lá e segura a onda. A presença do Bolívar eu posso entender como estratégica. No momento que ele fala isso, da questão do capitão, e ele aparece no treinamento. No dia seguinte. Daqui a pouco até um recado para os jogadores. Pode ser, cara, mas isso precisava ser esclarecido. A partir das perguntas que tecnicamente podem ter sido feitas de forma errada e a partir da manifestação. Tem que tirar isso do presidente. Uma coisa que eu acho lamentável é o descaso no caso do presidente Alessandro Barcelos, mas poderia ser Alberto Guerra, de encerrar uma entrevista coletiva e não permitir que haja uma abordagem fora do ar. Eu não sei se teve, cara. Eu até te confesso que eu não sei se teve. Não sei se ele ficou na sala ali, conversou com alguém fora do ar. Porque a gente teve um exemplo, no domingo passado, se encontraram lá, eu até falei no apito final, se encontraram lá na Indonésia, né? Donald Trump e Lula. Sim. Pô, Donald Trump, o presidente, se há uma pessoa cercada de segurança, é o Donald Trump. Presidente da maior potência do país. Os repórteres depois que termina a entrevista ainda vão. Seguem abordando. O presidente tinha que descer, o presidente tinha que falar mais hoje, Silvio. Sim. O presidente tinha que... Não podia ser aquela entrevista formal só, cada um com a sua pergunta. E a outra coisa que a gente já falou aqui também, faça a sua pergunta e não passe rapidamente o microfone para o repórter, para o próximo, porque daqui a pouco o presidente vai dizer uma coisa que pode te permitir dar um retruque. Sim. Porque o presidente disse, não há atraso de pagamentos. O repórter, por exemplo, presidente, mas nós temos essa informação e apresenta dados. Olha, nós temos informação de repactuação. Não pode ser. O presidente falou e está acabado. É preciso que o repórter tenha uma segunda oportunidade de questionar, cara. É que assim, até entendo ali que os assessores eles tiram o microfone e jogam para outro lado. Mas nem que tu pergunte sem o microfone. Exatamente. Sabe? Pergunta sem o microfone. Aí o ouvinte, tem algum sussurro. É o cara falando sem o microfone. Mas não pode oferecer uma situação de tanta comodidade para o entrevistado. Isso, eu concordo. Porque hoje foi um dia muito grave para o Inter. É um dia muito grave para o presidente ter dado essa entrevista e sair caminhando. Não, sai caminhando e sai um bolo de repórter atrás. Aí se a assessoria, não dá, não. Dá sim. Ô, presidente, vem cá. E ele vem, cara. Todos vêm. O Renato Portaluppi era o rei de fazer isso. Aliás, o Renato adorava muito mais o pós-entrevista do que as entrevistas. Sim. Eu acho que foi a entrevista mais longa do presidente do Inter. Não me lembro uma entrevista ter sido tão longa assim, né? E outra coisa sobre o debate do Bruno com o Ribeiro, quando o Ribeiro estava batendo aqui, estava achando que o presidente tinha que ser muito incisivo e fez a figura de bater na mesa, esse tipo de coisa. Mas o Bruno não gostou. Os clubes adoram mostrar, quando ganham, os bastidores do vestiário, o treinador falando, ou às vezes algum jogador ali falando com todos eles.
Tu acha que eles falam ali assim, olha, nós precisamos ganhar. É na porrada que os caras falam. Vamos lá, tem que ser agora. Chegou a hora, tem que sair. Vamos na porrada. É assim que é feito no vestiário, cara. E aquilo ali, o jogador reage por causa daquilo ali. Não por causa de um discurso manso. E o torcedor também reage dessa forma. A vida é vida, né? Sempre o capitão, sempre os líderes, tem que ter um discurso forte, seja em qualquer situação. É no sindicato, é numa guerra. Especialmente nessa merda que tá o Internacional. Tem que ter um discurso forte. Isso aí não adianta. É sempre. Não vai mudar isso. É sempre assim. Sempre foi e sempre será. Só que também não adianta o discurso forte se não tem atitude. Tá bom, mas aí é uma outra consequência disso. Aí tem que se conhecer e não marcar a entrevista. Mas aí que tá. Ele tem que se conhecer. Olha, eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu acho que é exatamente o que o Daniel tá falando, entendeu? Não... Eu acho que isso vai até a segunda página porque não se sustenta, entendeu? Acaba sendo uma coisa vazia. Tá, foi ali, deu um show ali. Ah, que legal. Aí, como é que é internamente? Não é o show, Bruno, é a tentativa de fazer o torcedor reagir pro lado do Internacional. Esse discurso que ele dá não vai, e diminui o torcedor. Esse discurso afasta mais o torcedor. O torcedor reage assim, com o resultado. Aí não dá pra botar na conta, por isso que eu digo, não dá pra botar na conta só do presidente. Porque o que a gente ficou batendo na tecla aqui? Oi, cadê o presidente do Internacional? Cadê o presidente do Internacional? Tá, aí o presidente vai, criticamos o presidente que não falou. Aí o presidente fala e ele é criticado porque falou. Não é criticado pelo que falou, assim. Aí é criticado pela... Não é porque falou, mas pelo que falou. Ou como falou. É aí que tá. Por que o capitão do Inter não dá uma entrevista? Mas aí tu vai ver o Alan Patrick, com aquela energia dele. É isso aí. Não vai adiantar. O problema é ter o Alan Patrick como capitão. Então. E ele foi exposto pelo Bolívar, né? Exatamente. Bota o mercado. Exatamente. Por isso que pode ter uma estratégia por trás disso aí. Tipo? Um recadinho pros boleiros. O Bolívar se aproximando, depois da fala. A gente sabe que hoje o jogador acompanha a rede social, certamente isso aí caiu pra eles. A leitura que eu faço de fora, daí o Bolívar, que é um grande ídolo do Inter, foi um grande jogador, vencedor, fala, representa certamente muitos torcedores na fala, vai pro CT, se cria essa narrativa, não tem como não se criar, o Daniel tá correto, mas e o D'Alessandro que era pra fazer isso? Já fez. Onde está? Já fez. Então não vai fazer mais, então. Fez antes do Grenal. Não vai fazer mais. O D'Alessandro perdeu o discurso do D'Alessandro perdeu força. Então pode sair. Já na última entrevista. Né? Tem que demitir. Então pode sair. Ele não tem a rigor mais nada a fazer no Internacional. Cadê o D'Alessandro? Exatamente. Aliás, o D'Alessandro seria, quando foi para o Internacional, ele também foi para ocupar esse tipo de espaço. A relação com o torcedor, a conversa com o torcedor. Mas sempre ou nas últimas... Eu acho que em momentos importantes, que não precisam ser necessariamente quando está ganhando. Muito especialmente quando está perdendo. O cara que falava com a torcida adorava. Esse cara não fala mais. Por exemplo, qual foi quando vai falar, fala baixinho, que nem o Barcelos. Ele pediu o apoio da torcida, foi o Grenal? Aí quanto é que foi o Grenal? O Grêmio ganhou. Ele falou depois? Não. Pois é. Não lembro. Fala depois do jogo também. É isto, estes são erros que o Internacional comete. Líder é líder, velho. Líder é na boa e líder na ruim. Ah, perdeu não, daí agora não. Aí tu tem que analisar o contexto. Eu acho que o D'Alessandro é um desistente. Gostaria de fazer essa pergunta para ele. O D'Alessandro tá preocupado em não manchar a tu é um desistente, dele. ou não? O D'Alessandro ele tem que entender se ele é ídolo ou ele é dirigente. Porque ele se comporta mais... Tem como separar, cara. Não tem como separar. Falou que ele é dirigente, né? Mas não tem como separar. Falar é uma coisa. Não foi contratado como ídolo. Não. Falar é uma coisa, Miguel. Se comportar é outra. O D'Alessandro parece que ele tá sempre preservando a idolatria dele ao invés de atuar como um dirigente de fato. Tá, mas e qual é a função do D'Alessandro? Ele tem algumas funções, por exemplo... Eu quero a principal dele. Qual é a principal função dele? Conversar com o torcedor e fazer o meio-campo entre diretoria e jogadores. Mas aí, isso aí que tem que fazer o presidente, cara. Pelo momento que tá o clube. Tem que fazer, então? Acho que tem que ser... Pelo momento que tá o clube, quem tem que fazer mais é o presidente. O D'Alessandro só tem que falar porque é o D'Alessandro. Para ações iguais... Só porque é o D'Alessandro. Para momentos iguais... O meu ponto é... Ações iguais. Por que o Para momentos... desiguais, ações desiguais. Então vocês acham realmente que o D'Alessandro só tem que falar na vitória? Não, eu acho que ele tinha que falar. Não, ninguém disse isso. Então, então por que vocês discordam? Então tu discordou do quê, Daniel? Não entendi. Não, eu acho que é nessa hora quem tem que falar é o presidente. Não, mas ele podia falar também. Por que ele não pode ser ele? Por
porque esse é o momento, o momento mais complicado do Internacional, quem tem que falar o presidente do clube. do Teoricamente tem mais link com a torcida? O do Alessandro. Ele tinha que estar lá, ele falando. Eu questiono esse link com a torcida, Ribeiro, não surtiu efeito. Como se não surtiu efeito? Não, mas ele ainda o time dentro de campo não apresentou eu nada, que, cara. Tá, mas não tem nada a ver, Então ele tem que sair, então. Diferentes. Então ele tá fazendo o que ali? De toda a crise, cara, numa boa, me interessa muito mais, assim, ó, ele ele tem que dar certo no trabalho do vestiário do que na frente do microfone, cara. Será que ele dá certo no trabalho do vestiário? Aí é que tá. O time não tá conseguindo apresentar nada. Tem muita gente que não gosta do Alessandro internamente, né? Mas também é o seguinte, tem muito cara que não gosta porque ele ganhou, né? Que não gosta internamente? Tem isso também, né? Tem gente no vestiário do Inter que acha que o D'Alessandro se comporta como atleta ainda, e não como um dirigente. Olha, isso é uma